Marcos Jesus. Eu escrevo livros de espiritualidade e ministro aulas de autoconhecimento também. Ao longo do vídeo eu vou falando ali sobre os livros, onde vai levar, onde vai chegar. Vou falar um pouquinho sobre ayahuasca e o que são essas vozes que algumas pessoas relatam ouvir nas cerimônias com ayahuasca, né? No meu primeiro trabalho com ayahuasca, eu passei por uma cirurgia espiritual. Quem me acessa e me traz toda a informação é a mãe rainha da floresta mesmo. E quando ela se apresentou para mim, foi no terceiro trabalho que ela falou o nome. E ela falou assim, eu sou a mãe rainha da floresta. Mãe rainha da floresta? Eu nunca ouvi falar em mãe rainha da floresta. Onde tem mãe rainha da floresta, né? Depois fui pesquisar. Então eu descobri que Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu, na década de 30, quando ele começou a fazer os trabalhos com a ayahuasca, ele foi acessado pela mãe rainha da floresta. E mestre Irineu é o fundador da doutrina do Daime Luz, da igreja do Daime Luz. Tem muito respeito e honra pelo nome que ele levou, como que ele trouxe a ayahuasca, né? Separando o divino do profano, separando a ayahuasca das questões das drogas e tudo mais, que estava muito em evidência ali naquele período. A partir da década de 60, 70, já começou a ficar mais forte o combate às drogas, a administração, o governo começou a olhar mais, colocar políticas antidrogas ali na década de 70 e também na década de 80. Ali começou com mais força. Tanto é que teve um episódio em 1985 que eles acabaram suspendendo, digamos assim, né, proibindo o uso da ayahuasca, por entender que se tratava de drogas. Mas tem todo um contexto aí, o rapaz foi pego com mochila cheia de maconha, depois foram averiguar e descobriram que ele pertencia a uma determinada comunidade que consagrava a ayahuasca, que era do Daime também, né? E daí eles foram lá nessa comunidade e viram encontraram muitos pés de maconha e depois descobriram que eles consagravam a Santa Maria junto com a ayahuasca. Daí deu aquele bafafá todo. Depois foi feito um estudo em cima ali, teve uma participação forte da UDV, inclusive, e 6 meses depois a ayahuasca passou a ser liberada no Brasil. Ainda não existe uma lei federal que regule a ayahuasca, né? Regulamente a ayahuasca, mas existe a normativa e está tudo certo, está tudo liberado para fins religiosos. É unânime por parte de quem consagra, parte dos entendedores aí da ayahuasca, os grupos ayahuasqueiros do Brasil, que o uso da ayahuasca fora do contexto religioso ou espiritual é considerado uma droga, tá? Então, assim, a ayahuasca tem um fim, uma finalidade para as ayahuasca, as medicinas da floresta como um todo, ele tem uma finalidade, não é recreativa, mas é uma finalidade de elevação da consciência e espiritualidade, expansão da consciência para acessar o plano espiritual. É isso. Então, as cerimônias da ayahuasca tem os vozinhos que ficam ali conversando, em diálogos a noite inteira. Todas as pessoas têm isso? Não. Raras pessoas têm isso. Algumas pessoas têm e algumas pessoas não conseguem trazer informação mais pertinente sobre o que é ali e tal, né? Algumas pessoas que relataram ouvir a voz, eu conversei, perguntei, mas essa voz está te levando para onde? Está te ensinando o quê? Eu falei, não, conversa comigo ali e tal. Não sei o porquê. As pessoas consagraram comigo, eu passei pela experiência, passo muito, né? Sou acessado e recebi uma doutrina. Também é uma doutrina de cura, também é uma doutrina que direciona um caminho da espiritualidade, mostrando toda a essência do grande espírito que eu carrego, trazendo um grande desenvolvimento, libertando de álcool, libertando de alguns vícios que acabam prejudicando a vida das pessoas. Olha, quando você tem uma chamada, eu vou fazer um vídeo específico sobre o chamado da espiritualidade, mas quando você tem um chamado da espiritualidade, e esse chamado te conduz para a ayahuasca, então você tem uma missão, e essa missão pode ser espiritual. Tem que entender assim, essa condução para a ayahuasca, de repente, nossa, eu quero consagrar, dá uma loucura na pessoa. A pessoa pode estar sendo acessada para um trabalho de cura, como é o caso, né? Eu passei uma cirurgia de câncer de fígado. Nossa, era uma mão mexendo, é longa história. Está no meu livro,
Ayahuasca, Cura e Despertar. Eu tenho 7 livros escritos, mas eu tenho Ayahuasca, Cura e Despertar, que está na revisão hoje, e é um livro muito bacana que traz ayahuasca, traz muitas questões importantes, interessantes sobre a ayahuasca, que eu não encontrei, eu consagrei em vários lugares, não encontrei quem trouxesse explicação com clareza. Eu trago até alguns depoimentos dos Rune Queens ali, bem interessante, sabe? A visão dos Rune Queens sobre a ayahuasca mesmo. E o complemento do livro Ayahuasca, Cura e Despertar é esse livro aqui, ó, Curando com Espiritualidade. Nesse livro eu trago muitos dos aprendizados que a Mãe Rainha da Floresta me trouxe nas cerimônias da ayahuasca. Tá? Então é bem interessante, bem interessante você ler tanto a Ayahuasca, Cura e Despertar, se esse assunto te interessa, e esse livro aqui também é um complemento. Veja primeiro qualquer um dos dois que você vê antes, qualquer um dos dois que você lê antes, está valendo, acho que vai trazer assim, uma expansão muito grande para você entender o que é esse chamado. A ayahuasca está no 3º nível de desenvolvimento da espiritualidade, assim como o cacau, assim como o cogumelo, assim como o renascimento, terapia de respiração ali. No 3º nível de desenvolvimento da espiritualidade, coloca a pessoa no plano espiritual diretamente. Tá? No 2º nível de desenvolvimento da espiritualidade é um caminho, você está ali na expansão. Ali está o Tantra, a Yoga, a meditação, a hipnose, então terapias desse nível. Massagem tântrica, meditação vibracional. Característica, o ápice, o auge do 2º nível de desenvolvimento da espiritualidade, expansão de consciência, é o despertar da energia Kundalini. E eu falo especificamente de energia Kundalini. Tenho vários vídeos falando da energia Kundalini, né? Como é que foi o meu processo, tudo mais. E no livro eu trago com mais riqueza, detalhe assim, vale a pena dar uma conferida também. É isso? Então, assim, o que são essas vozes que falam com a gente aí durante as cerimônias? Todo mundo vai acessar essa voz? Não, nem todo mundo vai acessar essa voz. Alguns dizem que é o cérebro falando com a gente, alguns dizem que é o próprio espírito falando com a gente, alguns dizem que é Deus falando com a gente, né? Quem conversa comigo se apresentou como a Virgem Mãe, Rainha da Floresta, Mãe Soberana, Pachamama. Ela tem vários nomes, mas é Mãe Rainha da Floresta, esse é o nome. É isso! Obrigado! Se você gostou, se você tem interesse, dá uma olhadinha na descrição ali, que estão os livros, falando os livros que eu tenho. E curte, compartilha, segue, que eu vou estar aí postando vídeo periodicamente aí pra gente, pra ir divulgando os livros também e trazer um pouco de conhecimento, né? Mas nos livros a gente para, senta, se concentra, escreve assim muitos detalhes, que no vídeo a gente acaba não trazendo, a dinâmica, né? A rapidez com que a gente fala e tudo isso. É isso, ótimo dia, até o próximo vídeo, tchau!